Olá, uma vez mais no nosso canal Espiritismo em Pó, estou a apresentar um vídeo para falar hoje sobre a presença de Deus. Eu estava lendo o livro A Gênese e procurando alguma coisa para falar e achei um texto que aborda esse assunto. E aí a Gênese que eu estou dizendo é aquele livro que faz parte do Pentateuco da codificação espírita, a codificação feita por Allan Kardec, porém ditada pelos espíritos através de médiuns. Então eu fiquei pensando, será que algum de nós, a pessoa comum, né, se nós já questionamos alguma vez a presença de Deus, especialmente quando a gente observa a natureza da humanidade terrena, bem como as leis que a tudo rege na natureza, observando os fenômenos da natureza, olhando para o céu, para a terra, para o mar, para a criação, para as coisas mais miúdas, as coisas mais complexas, como o próprio ser humano. Se nós alguma vez já questionamos da presença de Deus. Porque na verdade foi Deus que tudo criou, né? Tudo que existe, especialmente as leis que regem tudo que existe, foi criado por Deus. E aí quando a gente observa esses fenômenos todos, especialmente as hecatombes ou as atitudes grosseiras que muitas vezes nós cometemos, outras vão a cometimento de atos hediondos, e fico pensando, será que Deus, depois de criar tudo que existe, teria se afastado da criação? Aí nós que somos cristãos, de origem judaico-cristã, nós já lembramos que lá no Novo Testamento, Jesus responde peremptoriamente que Deus cria a todo instante. E sob sua vontade, atendendo à lei de progresso, a humanidade progride. Portanto, isso ocorre sem que haja da parte de Deus qualquer indiferença com a sua criação. Deus jamais se entregou à inação, segundo Cristo Jesus, porque Ele cria todo instante, portanto, Ele está presente sempre. Né? E as coisas não caminham por si sós. E elas não caminham por si sós porque as leis de Deus são eternas e imutáveis e atendem sempre à sua vontade, que por sua vez também é eterna e constante. E porque seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Veja que nesse conjunto, nessa resposta que Jesus nos dá, e quando nós nos lembramos dos atributos de Deus, da sua presença constante, aquela dúvida suscitada no primeiro instante do nosso vídeo, ela não tem sua razão de ser. Não tem razão de ser. O pensamento do Criador, ele em tudo penetra. Seu pensamento é a força inteligente, é, inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse Deus um bocadinho que fosse, um bocadinho só que fosse, de atuar por sua vontade e seu pensamento, o universo seria como um relógio sem pêndulo, sem aquele pêndulo regulador que mantém o curso dos ponteiros, marcando o tempo ou demarcando o tempo. Os espíritos, então, que povoam o espaço, eles são, a gente aprende na doutrina espírita, especialmente lá na escala espírita, e aprende também na cultura judaico-cristã, quando falam dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, né? Os espíritos, então, que habitam o espaço, eles são os ministros de Deus. Meu pai sempre dizia isso para nós, né? Que os espíritos são os superiores, né? Os espíritos puros são os espíritos, são os ministros de Deus. E a realizarem a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, atendendo em pormenores às necessidades da criação. E cada um desses espíritos age de acordo com o grau de adiantamento que alcançou, realizando naturalmente as atribuições que lhe cabem. Né? Então, a unidade do universo, da criação, aquilo que nós podemos alcançar nas nossas limitações, portanto, ela é mantida pela vontade única de Deus e está ainda, por sua vontade, presa ao fato de ser esse universo, então, um mecanismo incomensurável e um imenso governo acionado por incontáveis inteligências, conforme nós já dissemos quando falamos dos ministros de Deus, sendo que cada uma dessas inteligências, então, tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única, vamos reprisar isso, né? Mantém por toda parte esta unidade, portanto, Deus está sempre presente. Então, sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move
tudo funciona em perfeita ordem. Basta a gente olhar para o céu num dia estrelado e ver como os astros vão se movimentando sem que isso é, deixe de inspirar na nossa análise a, a perfeição do movimento, que é resultado da vontade de Deus. As ocorrências, então, que se nos parecem assim, é, em desequilíbrio, a gente observa isso na humanidade, né? Mas não são que movimentos parciais isolados que se nos afiguram irregulares, apenas por um motivo, porque nós ainda não temos ou temos circunscrita a nossa visão. O nosso alcance é muito miúdo para entender a complexidade da criação. Aliás, lá no Livro dos Espíritos, é difícil para a gente compreender Deus, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão número 11, o Allan Kardec perguntou para os espíritos se um dia nós compreenderemos o mistério da divindade. Os espíritos então responderam de uma maneira bem objetiva, que quando nós estivermos, ou melhor, quando nós não mais estivermos obscurecidos pela matéria e pela nossa perfeição então alcançada, estivermos próximos de Deus, então nós o veremos e o compreenderemos. Portanto, isso é algo a ser alcançado. É da vontade de Deus que nós alcancemos essa condição de o vermos e o compreendermos e sermos dele também um ministro a regular as ações que são necessárias para a manutenção do universo. Consultando então a literatura fundamental do Espiritismo, que é o Pentateuco, codificada por Allan Kardec, como também lendo alguns escritos de espíritas cultos ou por espíritas cultos, e segundo também o nosso limitado alcance pessoal da doutrina, desde logo eu vou concluir a questão inicial, né? Que antes da criação, Deus criou leis que tudo regesse, e que da criação ele jamais se apartou, está presente nas suas próprias leis, ou pelas suas próprias leis, além de criar todos os instantes, conforme disse o Cristo Jesus. Então, nós, ao questionarmos a presença de Deus, nós devemos lembrar que ele não se relaciona ao mágico, isso está na literatura espírita, né? Ao mágico, ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto, na medida que nós entendemos algo por absoluto. Que Deus não é matéria nem energia, ele não tem uma forma definida, que ele não está restrito a uma pessoa, por mais evoluído que seja essa pessoa, e damos como exemplo o próprio Cristo Jesus, que Deus não está no céu, Deus não está no céu não, ele está nos seres, mas não se confunde com eles, ele está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Deus se estende pelo cosmos e o mantém. Assim, se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que aquilo que se nos afigura assim como irregularidade na criação, não passa de mera aparência, e que tudo se harmoniza com o todo, pois Deus está sempre presente. Sempre presente. É um vídeo curto, mas que mexe pelo menos entendo eu, né? Mexe com a nossa capacidade de refletir sobre um assunto tão importante que é Deus. Comentem aí o nosso vídeo, compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá força aí para o nosso canal, dê uma força aí para o nosso canal, para que outros espíritas possam também refletir sobre esse assunto. E como sempre eu digo, porque não tem outra forma de ser, né? É para frente que se anda. Vamos adiante, sempre adiante.